Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, o nosso encontro de todas as quintas-feiras, aqui pelas plataformas YouTube e também pelo Facebook. Para você que já está ligado com a gente, aproveite e dá o seu likezinho e também compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com seus grupos, o nosso encontro aqui, toda quinta-feira. E é claro, conforme a gente sempre repete, você pode ser o próximo convidado a estar aqui conosco nesse sofazinho de 2 lugares para a gente bater um bate-papo reto e legal para toda a nossa região sul de Santa Catarina e, é claro, para o mundo inteiro através da internet. Hoje eu tenho a honra de receber colega de trabalho, ele é filho da dona Maria Nelly e do seu Antônio Carlos. Eu estou recebendo o radialista e jornalista Juliano Altino de Jesus. Boa noite, Juliano. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores, pessoal que nos acompanha neste momento aqui no Júlio César 8h30. Satisfação estar aqui no sofazinho mais famoso agora de Lauro Miller. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E a gente já vai começando a falar da família, né, Juliano? Juliano, o pessoal pensa que Altino é o seu sobrenome, que esse Altino aí veio de muito longe, mas na realidade teu pai veio de muito longe, mas o Altino era o seu avô. Exatamente, o Altino é um nome composto, é um segundo nome no caso. Certo. Eu sou neto do seu Altino Benedetti, o pessoal mais antigos devem conhecer, né? Era um grande artesão aqui da nossa região, foi o responsável por construir toda a estrutura ali do museu, né? O padre João Leonir da Alba foi o idealizador, mas o meu avô foi a mente ali que... O que botou em prática as ideias do João Leonir. Fez as rodas girarem, né? As rodas d'água. Parabéns, cara, aquela parabéns. Estrutura ali. Eu conheço muito bem aquilo lá, desde pequenininho, meu pai me levou lá para conhecer como é que funcionava, do tempo deles, né? E parabenizar a família, né? Já não está mais entre nós o seu Altino, né? Já é falecido, né, Juliano? Isso, esse ano completou 20 anos que ele nos deixou. Pois é. Então, lembrar que quem quiser conhecer um pouco da obra do seu Altino Benedetti, ali do quilômetro 107, é só visitar o Museu ao Ar Livre, anexo ali à Unibave. Juliano, tu é da turma do Visconde, do Walter. Conta como é que foi aquela transição. Ele teve um período que o Walter não pôde mais ter o primeiro grau, daí tu teve que sair de lá do Sumaré para vir estudar todo dia no centro. Exatamente, né? A parte do pré, da iniciação, foi ali no antigo SESI, quando ainda tinha o Jardim do SESI funcionando ali em Lauro Miller, onde hoje é a sede ali da Secretaria de Educação. Sim. Aí depois eu entrei no ensino ali no fundamental, né, que no primário, que né, era chamado na época. Aí fui lá no Walter Olthausen, fiz o primeiro e o segundo ano lá. Quando ia para o terceiro ano teve uma mudança, não lembro o que ocasionou essa mudança, mas o Walter acabou ficando com as séries finais da parte do ensino médio e o Visconde agregando toda a parte do ensino fundamental. Daí então, a partir do terceiro ano eu cursei aqui no Visconde de Toné. Tu é da turma de 2006 no Visconde? Isso. Técnico em enfermagem, foi por opção, necessidade ou era o que tinha para o momento? Formado no Walter Olthausen, a turma de 2010 em técnico de enfermagem. Na verdade, o técnico de enfermagem foi algo assim meio que fiz por fazer, assim, não... É que eu sempre tive a mesma turma praticamente ali, desde do primeiro ano ali, alguns até desde o tempo do SESI. A gente sempre estudou junto, sempre a mesma turma, os mesmos colegas. E daí quando eu fui para o Walter, na parte do ensino médio, né, primeiro eu comecei a estudar ali na parte da manhã. Aí nesse período eu comecei a trabalhar na rádio. Daí eu tive que ir estudar à noite. Passei para o turno da noite, né, para fazer ali a primeira série do ensino médio. E eu não me adaptei com a turma, não me sentia bem naquela turma. Daí eu fui lá conversar, na época o diretor era o seu Edmundo, e daí ele comentou, a gente tem o curso de enfermagem, que é um curso muito bom, tu já vai sair daqui com um diploma formado e tal. E eu tinha algumas colegas, né, que estudaram comigo também dessa turma aí, desde do Jardim, das outras séries lá do Visconde, que faziam o curso do técnico de enfermagem, então eu optei por ir para ali, fiz o curso, mas sem a pretensão assim de exercer, porque a área da saúde, especialmente a enfermagem, né, que lida com vidas, tem que ser algo, tem que ser por amor mesmo, não adianta vocacional. Isso, tem que ser algo, tem que ser a vocação. Então eu fiquei assim, meio com medo de ir fazer alguma besteira, alguma coisa, digo, não, então só me formei, peguei o diploma, fiz ali toda a parte de estágio, né, inclusive quando eu fazia o estágio lá no Hospital São João Batista,
quando a gente estava na parte de centro cirúrgico, né? A enfermeira lá falava disso, ó, quando tu tiver o teu registro no Corém, é só vir aqui trazer o documento que a gente contrata na hora, porque a mão de obra masculina no centro cirúrgico é bastante, né? E tinha, na época, muita necessidade. Mas... Aliás, o enfermeiro e o técnico de enfermagem do sexo masculino tem um emprego praticamente imediato, né? Porque a cada 100 enfermeiras, né? Cada mulheres enfermeiras ou técnicas, a gente encontra 1 ou 2 enfermeiros. É coisa rara, né? Isso parece uma coisa mais do sexo feminino, né? Essa dedicação de cuidar dos doentes. O homem é mais pela parte da força, né? Da força. Ter que auxiliar ali na mudança de leito. De leito, enfim, né? na maca, né? No transporte, né? E, enfim, especificamente. Juliano, mas voltando ali à questão da família, teu pai é mineiro, é? Meu pai é mineiro, de Minas Gerais. De Minas Gerais. E também foi mineiro aqui nas carboníferas aqui da região. Nas carboníferas da região. Pois é, rapaz. Então, o seu Antônio Carlos, nome de radialista famoso da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? É o progenitor aí do Juliano Altino de Jesus. Um grande abraço para o seu Antônio Carlos e para a dona Maria Nelly, que certamente estarão acompanhando esse nosso programa. Depois veio, sem dúvida nenhuma, a grande paixão da tua vida, que eu tenho certeza absoluta porque você foi picado pela mosca do rádio, né, Juliano? Trabalhou de sonoplasta ali em 2010 com o Rubens Rabelo, com a turma ali do Édio e tudo mais, e o Juliano já estava ali no meio dessa turma. Exatamente. Eu iniciei como, né, ali como sonoplasta, né? Acho que a maioria do pessoal das antigas ali que começou no rádio sempre foi por isso, né? Começando ali como sonoplasta. E eu, na verdade, meu irmão ele já trabalhava ali na Cruz de Malta como sonoplasta, né? Então eu peguei ali aquele período ainda quando a rádio ainda... Teu irmão é o Valdinei. O Valdinei. O irmão do meio, né? Que eu tenho 2. O Jean e o Valdinei. O Valdinei é o marido da Alice. Isso. Um abraço para a Alice, para o Valdinei. Aliás, alguém tem que puxar alguma coisa, né? O Valdinei dizer que é um excelente pintor de telas e esse lado artístico aí deve ter herdado do vô, né? Com certeza. O Valdinei é o da família Leu que tem essa veia artística, porque o meu irmão a gente já não... Nada? Não, meu irmão ele tocava bateria. Tinha uma bandinha ali, tocava bateria quando era mais novo, fazia uns barulhos lá em casa. E o Juliano nada? O Juliano só toca cachorro. Cachorro, nem na igreja tu não toca o sino? Quando era mais novinho, né? Quando era toquei ele também já, de morte só. Depois do período ali que eu trabalhei na secretaria também fazia os anúncios de morte. Então já toca algum instrumento, né? Porque o sino não deixa de ser um instrumento. Juliano, essa veia artística aí, então tu foi buscar conhecimento também na Escola da SATIC, porque lá você daí foi buscar o aprimoramento naquilo que tu gostava. Gostava do rádio e foi ser jornalista. Exatamente. Também fiz, na época ainda era vestibular, né? Fui meio que sem a pretensão, assim, fui mais para saber como é que era, né? Porque eu nunca tinha feito um vestibular, então fui para ter uma noção de como que seria essa experiência e acabei sendo aprovado. E daí eu já tinha me formado no técnico de enfermagem, tinha ficado um ano parado, sem estudar, sem nada, e digo, né, naquela dúvida do que fazer, até pensava em seguir nessa área da saúde para fisioterapia, enfim. Daí acabei passando para o jornalismo e dei sequência no curso e... Tu é da turma de 2016? 2016. Da SATIC? Isso. A nossa formatura foi em agosto de 2016. Você gosta de ser jornalista, Juliano? Sim, gosto. Acabei me encontrando na profissão ali, no curso já, né? E o jornalismo tem vários segmentos, né? Várias variantes. E você é jornalista de uma das variantes mais dinâmicas que tem, que é o rádio, né? A notícia em primeira mão, a notícia no instante, né? Isso, exatamente. São várias, hoje mais ainda com esse avanço da tecnologia, de redes sociais, enfim, então acaba ficando muito mais amplo, né, o mercado de trabalho, mas eu sempre gostei do rádio, me identifiquei muito no rádio e uma das que eu menos gostava era de TV, né, não sei como eu aceitei o teu convite para hoje estar aqui, né, em frente às câmeras, porque é algo que me deixa bastante nervoso, até ali na própria rádio, né, quando o Thiago
comentou que agora a gente vai começar a transmitir o jornal pelo Facebook. Eu digo, e agora o negócio vai apertar, porque eu não me sinto bem em frente às câmeras. É que antes o radialista ia trabalhar de qualquer jeito, agora ele tem que ir ajeitadinho, porque além do áudio, tem o vídeo, né? O vídeo também. Aí tem que estar com essa barbinha aí do Falcon, a parada, né? Pra quem lembra do Falcon, aquele bonecão, né? Sempre desse estilo do Juliano. Sempre que eu chegar na rádio, Juliano, tu me faz lembrar quando eu era adolescente aí, que tinha uns bonecos grandão, que era o Falcon, né? O Falcon era os bonecos dos meninos. As meninas brincavam com a Barbie e os meninos brincavam com o Falcon. Juliano, vamos seguir adiante aqui com o nosso bate-papo sobre o jornalismo e tudo mais. Você falou que estudou o pré-escolar na escola do SESI. Isso. E era o SESI. Era o SESI. E ali você encontrou uma pessoa que era diretora, a dona Soraya, que depois veio te convidar para trabalhar no rádio. Exatamente. Me conta como é que foi essa história, esse entrosamento com a dona Soraya. Então, a minha história com a Soraya acabou sendo por conta da rádio, né? Na verdade, eu comecei na rádio como sonoplasta folguista aos finais de semana. Na época, o meu irmão que era o sonoplasta e tinha também a Tati Cristina, que trabalhou um tempo ali com a rádio, hoje é advogada. E era ela e meu irmão que faziam os finais de semana. Eles faziam um de cada, e eu fazia os outros 2 finais de semana, ficando ali o sábado e o domingo. Naquela época, a rádio ainda não era como hoje, que a gente tem essa tecnologia do computador, que programa e deixa lá, né? Na época, tinha que ir lá das 6 da manhã até as 8 da noite, quando acabava a missa. Pois é, falar nisso é do tempo do disco de vinil? Chegou a pegar os discos? Não, quando meu irmão trabalhava, eu lembro que tinha esse equipamento ali no estúdio ainda. Era o estúdio antigo lá onde hoje é o centro de pastoral ali da igreja, né? Sim. Eu lembro que daí eu ia, como eu era pequeno, eu ia lá então levar o almoço e o café para ele, porque ele ficava o dia todo, né? Das 6 da manhã às 8 da noite até a hora de desligar a rádio. Era da época que a gente desligava o transmissor da rádio. Nossa! E eu ia então lá, e às vezes nos domingos, né, até acabava ficando lá para companhia, né, porque ficava sozinho lá o dia todo, então a gente acabava ficando lá como companhia para ele também. Eu lembro desse período ali, né, foi quando começou, acho que o Pedro a iniciar ali com a questão de computador para trazer uma automação para o estúdio, mas eu lembro, né, que tinha, ele ficava ali operando a mesa e atrás tinha uma parede com imensa cheia de CDs e na mesa ele tinha uma pilha, porque daí você tinha que programar, né? Botava uma música tocando aqui e já deixava outra pausada lá para dar o play. Os comerciais eram no MD. Peguei do tempo do MD ainda. Mini disc. Lembro do mini disc. Uhum. Que os comerciais ficavam lá nesses arquivos. Aí depois veio o computador, veio essa maravilha, né? Daí facilitou bem mais, né? Hoje, se quiser deixar a rádio 24 horas sem ninguém lá dentro, tem essa possibilidade, né? É o que a gente apelidou no rádio de fazer uma rádio enlatada, né? Tomara que não existam rádios enlatadas, né? Tomara que as rádios sejam todas gerando bastante emprego, né? E renda, gerando a publicidade do comércio local e principalmente continuando a empregar jornalistas, radialistas e pessoal que toca a rádio dia a dia. Ô Juliano, e no jornalismo? O computador veio para somar. Hoje também, assim como a música, o jornalismo é tranquilo para preparar as matérias e botar no ar? Hoje a gente acaba facilitando na questão do acesso da informação, né? Hoje fica mais rápido, mais dinâmico para você ter uma informação, conseguir, né, os diversos pontos daquele fato que está sendo divulgado ali. Antigamente era mais complexo, né? O pessoal ainda... Eu lembro que quando eu comecei na rádio ali ainda, a gente era muito de ouvir o que as outras rádios lá fora estavam noticiando, né? Eu lembro de ouvir o Rubens preparando os jornais assim, né? Ouvindo o Rádio Gaúcha, a Rádio Globo, a CBN, né? E vendo as notícias e trazendo aqui para a nossa realidade. Então, hoje a gente tem essa facilidade da internet. Era o rádio escuta, se eu não me engano. Rádio escuta, né? Escutava de outras rádios, gravava isso, e reproduzia. Passava para a máquina de datilografar, naquela época, depois veio o computador, e depois ia para o ar, né? Isso. E se tivesse algum áudiozinho até que ficava bom, de qualidade, dava até para colocar aquele áudio também no ar, né? Sim, a gente ali, eu lembro que quando eu fazia só a parte também da gravadora, que depois foi outro ramo aí que eu acabei assumindo também na emissora, né? Comecei como sonoplasta,
daí só nos finais de semana, daí depois virei o sonoplasta do período da manhã, né? Daí fazia primeira parte ali a gravadora até as 9 horas da manhã, daí das 9 ao meio-dia ficava como sonoplasta no estúdio. E era bastante comum a gente fazer isso, né? De gravar uma notícia de uma outra rádio e para reproduzir ali na nossa programação. E hoje, depois de tanto tempo, né, acabamos nos encontrando, trabalhando junto ali com a equipe, e você foi formar uma nova equipe na Rádio Cruz de Malta, já formado como jornalista, acompanhando Eduardo Madeira, a dupla dinâmica dos radiojornais da Rádio Cruz de Malta. Como é que é trabalhar com o Eduardo? É bom? É muito bom, bastante tranquilo, a gente se dá muito bem, tanto no ar como fora do ar, uma troca de olhares a gente já consegue entender o que o outro está pensando. Captar o que o outro está pensando. Às vezes a gente está ali aguardando uma ligação, daí o entrevistado não atende, a ligação cai, daí até fazer a ligação novamente para o entrevistado, enfim, a gente só no olhar a gente já sabe, eu enrolo aqui enquanto ele tenta o contato lá com o outro, passa um outro contato para a Alice que também está ali naquela retaguarda dando a mão para a gente, então daí enquanto eu leio ou um texto comercial ou uma nota de alguma notícia, dele já está passando lá o contato para fazer uma ligação. Sempre um plano B na manga, né? Tem sempre um plano B na manga. Uhum. Isso é apaixonante, né, para o pessoal que está nos assistindo em casa, né, é só você sintonizar aí uma emissora de rádio, a própria Cruz de Malta, né, que você já vê o dinamismo, né, e o trabalho deles. Agora você imagina, né, Juliano, naquela época, fazer o rádio escuta, botar os CDs, botar a fita, né, eu tenho aqui atrás de mim alguns equipamentos mais antigos ainda, que são toca-fita de rolo, toca-fita em fita cassete, enfim, são equipamentos das antigas, mas dava mais trabalho e se tinha que trabalhar assim efetivamente. Hoje, com a tecnologia que se tem, rapidamente se produz um jornal se quiser, né? Se tiver o equipamento e souber trabalhar, né? Ah, sim, com certeza. Hoje, agora tem o WhatsApp, né, que tem traz a qualidade, né, digital das ligações, então as entrevistas ficam bem mais fáceis de fazer, qualidade melhor também para o ouvinte, que não se cansa, né, de ver aquela ligação com chiaço, com ruídos, então isso tudo facilita também a nossa vida. E hoje tem também a questão da colaboração dos ouvintes, né? O WhatsApp também é outra ferramenta, né? Voltando, que traz essa facilidade de o pessoal tá passando por uma rodovia, presenciou um acidente, manda um áudio, manda uma foto, a gente já tem também essas informações aí na palma da mão, né? Juliano, fake news. O que tu poderia falar sobre o fake news? Ao mesmo tempo, você está me dizendo aí que o ouvinte também ajuda, às vezes passa um fake news, mas às vezes também não deixa o fake news ir para adiante, né? Porque ao mesmo tempo que alguém manda, já vem outro dizendo, não é bem assim, né? Como é que é? Daí você tem que ter esse filtro, né? Tem que filtrar a informação, tem que buscar uma fonte oficial, é um acidente, então vai o quê? Na polícia rodoviária, na polícia militar, confirma, sim, confirma, teve esse acidente. Daí a gente acaba divulgando a informação, né? Porque hoje, como você comentou, fake news hoje é algo que é o que atrapalha, né, o jornalismo, atrapalha a boa informação para o consumidor ali da notícia, né? Juliano, eu fiz essa pergunta para o Eduardo, não poderia deixar de fazer para você. Eu sei que você é de 2010, 2012 e tal, então está aí com mais ou menos 10 anos de profissão, se somar tudo passa um pouco mais. A notícia mais impactante ou a mais importante que você jogou no ar, né, que você absorveu, fez o filtro, viu que não era fake e você abriu o microfone e mandou para o ouvinte. Júlia, agora é uma pergunta na memória. Um fato que não é bem uma notícia, mas foi algo que me marcou muito, foi quando a gente perdeu o nosso colega ali da rádio, o Sandro de Souza. O Sandro. Que ele acabou falecendo num acidente, acho que esse acidente foi no sábado à noite. E eu fazia o jornal ali do meio-dia, o jornal das 12 com ele. E teve o velório, tudo enterro no domingo. E na segunda eu tinha que estar lá meio-dia. E estava sozinho, né? O meu colega ali de bancada não estava. Então eu tive que... E se eu não me engano, no dia que ele... Nessa segunda-feira depois que ele faleceu, era o dia, acho que nacional, mundial da voz, se eu não me lembro, não me recordo bem. E... Né, lembro que na abertura do jornal a gente tinha esse costume de dar
a data comemorativa ali do dia, né, e tal. E eu lembro que eu li isso, tá? Hoje é o dia tal, o Dia Mundial da Voz. E infelizmente uma das vozes do Jornal das 12 acabou se calando e tal. E isso foi algo assim que me marcou bastante, sabe, Júlio, né? Impactou bastante ter que conduzir um jornal sozinho, porque o colega ali que estava já há algum tempo acabou partindo, né? São ossos, né, que a gente, que a gente acaba tendo que levar para a nossa vida, né, dos ofícios, né? Quando o Rubens Rabelo faleceu, você estava na rádio? Sim. Também lembra? Lembro Deram também. a notícia em primeira mão Isso, também? Ele já não estava mais ali com a gente, Sim. mas fazia um mês só que ele tinha saído aqui dali da Cruz de Malta, né? Mas foi um choque para todos também ali da rádio. Pois é, e depois veio a Soraya, a eleição, aquela coisa toda, o Juliano participando sempre a primeira eleição, quando a Soraya perdeu, que ela foi candidata a prefeita, você falou dos bastidores aí que foram chorar tudo junto depois. Exatamente, né? Logo depois, na segunda-feira, ela já fez a reunião, já reuniu e é como ela já também não mudou nos últimos anos, né? O pensamento sempre o mesmo ali de vamos continuar fazendo o nosso trabalho, passando a informação da forma correta, dando o espaço para quem pede, para quem solicita, mas sempre tendo a informação com responsabilidade para o ouvinte. Aí depois, alguns anos depois, a felicidade agora da eleição dela e você estava junto de novo, né? Exatamente, também daí dando em primeira mão aí, urna por urna, as eleições. E esse ano daí, também já contando aí também que essa parceria dos ouvintes também, especialmente naquelas urnas mais distantes, né? O pessoal lá que era o chefe de mesa já batia a foto lá da tripinha lá com os resultados e a gente ali no estúdio ia fazendo um cálculo, uma somatória e antes mesmo do TSE divulgar o dado oficial a gente já tinha o resultado, né? Juliano, a Covid-19, pandemia, o que você poderia dizer? Você, né, nós estamos vivendo uma coisa atípica, né? Mas você está no ar noticiando uma pandemia, né, num período em que, tomara Deus que termine logo e que um dia, se estiver de novo, seja daqui a muitos e muitos anos, a gente está fazendo parte da história, né, Juliano? E o que você pensou sobre isso? Imaginou que fosse tão grande assim, que levasse 2 anos como está levando? No começo eu não imaginava que demoraria tanto tempo para a gente passar essa pandemia, né? Mas infelizmente que um pouco também daí entra, né, novamente a questão das fake news, né? Um pouco da falta de conhecimento da população que não busca uma informação concreta de fontes confiáveis, então qualquer coisa que vê na internet acaba seguindo, então isso acaba também contribuindo, né, com a continuidade da pandemia, trazendo esse momento triste que a gente tem vivido, né? Nunca imaginei que viveria um período como esse, lembra na escola quando a gente estudava, né, da gripe espanhola, das pestes, enfim, mas jamais imaginaria que eu viveria um período como esse, né, de ter que fazer o isolamento, o uso de máscaras, uma série de restrições, ter que se reinventar também, né, buscar aí novas formas para enfrentar esse momento. E dentro do rádio, dentro da dinâmica do trabalho, isso prejudicou um pouco ou até foi mais fonte de notícia? A gente vê que tem empresas de comunicação que parece que se beneficiaram com isso, não financeiramente, mas assim, de manhã, de tarde, de noite, né? É uma notícia que está ali constante, a cada segundo se renova. É o assunto do momento, né? Então, hoje eles divulgam uma informação, daí amanhã já atualiza, né? Até porque, como é tudo muito novo, né? Então, o que era dito lá no início lá de 2020, hoje já praticamente já não vale. No início, até os próprios órgãos, né, oficiais não recomendavam o uso de máscara. Hoje a gente já sabe, já tem estudos que comprovam, né, que o uso de máscara é um dos métodos, né, de evitar a proliferação da pandemia, o contágio, né, a disseminação do vírus. Então, tudo vai evoluindo, né? Como é algo novo, então a gente tem a própria questão da vacina, né? Hoje a ciência já vem indicando em alguns casos de uma dose de reforço para os idosos, né? Que é algo que já está prestes também
a iniciar aqui no nosso estado. Isso tudo vai evoluindo, né? Juliano, outra fase importante que você foi um privilegiado de ter passado junto foi a mudança da rádio do AM para o FM, né? Era uma coisa muito sonhada, né, Juliano? Todo mundo dizia assim, quando é que vai mudar, quando é que não muda, né? Sair daquele som mono, com muita interferência, qualquer lâmpada, qualquer computador já interferia, né? O velho radinho ali roncava, e hoje esse som limpo, cristalino, som digital. O que você tem a falar sobre a maravilha do FM e a migração da Rádio Cruz de Malta? Eu sou meio suspeito, porque eu gostava de AM, Júlio. Eu gostava desse chiadinho, essa experiência de você ter um rádio assim com faixa e ir rodando, principalmente durante a noite, madrugada, né, quando o espectro fica mais limpo, a gente conseguir, né, captar emissoras de longe, né? Hoje, recentemente, também a gente teve agora uma das mais potentes aqui da Rádio Gaúcha, né, que desligou também o seu transmissor de AM. Então, eu gostava muito, assim, do AM, dessa experiência de sintonizar, especialmente de sintonizar rádios distantes, né, rádios de outros países, que também, às vezes, durante ali a noite acaba pegando o sinal aqui. Mas também é a questão da evolução, né? A gente sabe que hoje o AM não tem comparação do som, né? Hoje, como você comentou, né, o AM, você acende uma luz, acende o chuveiro, já não escuta mais nada, é só aquele chasse. O AM hoje não, né? Hoje o FM, né? O FM hoje a qualidade é superior, né? Você tem até que tomar cuidado, porque é uma pronúncia ali meio errada, já o pessoal já consegue ouvir bem, né? Já o barulho ali do mouse dando um clique, já o pessoal consegue ouvir em casa. Verdade. A gente preparava um comercial pro AM, se ele ficava mono e tinha aquele chiadinho, aquela coisa, não dá problema não, porque é tudo daquele jeito mesmo. Hoje não, hoje já tem que ter qualidade, né? Por exemplo, você falou do WhatsApp. O WhatsApp serve pro jornalismo, né? Vem alto e claro e um bom som. Mas, por exemplo, um áudio via WhatsApp já não é 100% viável para a grade comercial, né? A gente já sente a diferença de um para o outro. Muito bem, Juliano, mas com essa mudança a Rádio Cruz de Malta deu um salto também em equipamentos, né? Hoje trabalha-se com equipamento de primeiro mundo. Exatamente, hoje também a direção investe bastante, né, nessa questão do equipamento para ter também a qualidade para o ouvinte, né, para a gente que também trabalha ali, mas principalmente para o ouvinte, para o anunciante, para que ele tenha, né, a sua marca divulgada hoje num veículo que tenha uma qualidade. E eu gosto muito de rádio, Júlio, né? Então, quando estou em casa, estou sempre escutando uma ou outra rádio para estar vendo o que a concorrência está comentando, digamos assim, né? Claro. E, sem sombra de dúvida, a Cruz de Malta hoje é uma das emissoras que tem um dos melhores sons aqui da nossa região, né? Até questão de ser uma rádio pequena, uma cidade pequena, ter uma potência, né, pequena comparada com outras rádios que a gente tem aqui próximo, mas temos uma boa qualidade de equipamentos e de som, principalmente, que é o que interessa para o ouvinte, né? Ô, Juliano, mas essa tua paixão aí pelo som, né, pela voz e por tudo mais, também te leva a um voluntariado. Dentro da Igreja Católica você exerce uma função de técnico, de sonoplasta, de colocar as missas não só no ar na rádio, porque vocês mandam o som lá para a rádio, mas também pelo som interno dentro da igreja matriz e auxiliando os corais, as bandas, os cantores que vão ali animar as celebrações. Esse voluntariado já faz tempo que você faz isso ali, né, Juliano? Sim, acho que foi até antes de eu começar a trabalhar na rádio, né? Quem me convidou para participar foi a saudosa Margarete. Margarete Nunes. Margarete Nunes, exatamente. Uhum. Ela via que eu estava sempre na missa, onde ela me chamou para ajudar ela a carregar os cabos dos microfones, né, e tal. Daí eu fui lá, ajudei ela. Mas você não quer aprender a cuidar aqui do som? Chegou a ser coroinha, Juliano? Não, coroinha não nunca coroinha. fui, nunca fui coroinha. Já entrou direto na Pascom? Isso, Pássaro assim foi... Já existia Pascom naquela época? Não, né? Não estava assim tão estruturada, né? Era a Margarete, era o professor Rildo, o Gildinho que dava uma mão ali. Sim.
Aí logo depois daí, quando o Padre Wander, quando veio para cá, que daí iniciou toda essa mobilização, né? Daí começaram as transmissões pela internet, site, enfim, daí a Pascom acabou se estruturando mais aqui em Lauro Miller. Uhum. Ali vocês têm uma equipe grande, né? E quase todas as celebrações são levadas ao ar pelas redes sociais. Isso, a pandemia foi algo assim que nos obrigou, né, a ter que estar transmitindo as missas, porque no início o pessoal não podia vir participar presencialmente. Então o Padre Deonor, ele rezava a missa todos os dias à noite. E com isso, então, o Pascom acabou tendo que abraçar também isso, e todos os dias a gente se organizava, tinha alguém lá para cuidar mais da parte da transmissão da celebração, né? Então, antes a gente até focava mais era no sábado à noite, que a gente transmitia com o vídeo, né, nas nossas mídias sociais. Aí depois então desse período da pandemia a gente acabou abraçando aí de vez, e hoje praticamente todas as celebrações a gente, só mesmo se não tiver ninguém lá para dar o play, ligar as câmeras, mas praticamente todas as celebrações hoje a gente transmite ali pelas redes sociais da paróquia. Falar nisso, Juliano, aproveitando a oportunidade, a nossa igreja, por ter uma arquitetura diferenciada, né, redonda, é um ambiente que não é fácil de regular aquele som, né? Ultimamente conseguiram colocar um equipamento de qualidade que parece que deu uma estabilizada. Mas você também pegou o tempo em que não era muito fácil, né, botar som dentro daquela igreja, né? Sim, tempo que era uma estrutura de som mais precária, e a gente tinha bastante reclamação do pessoal que ia participar da celebração, dos músicos, do pessoal que fazia parte da animação das celebrações. A gente vê bastante reclamações, mas hoje ainda está um pouquinho melhor, né? Mas como você comentou, né, a estrutura em si da igreja, né? Hoje, se você regula o som com ela vazia é uma coisa, depois quando enche, quando o público vem para a celebração, já muda completamente. Juliano, com relação à tua profissão, falamos do rádio, falamos do jornalismo, de tudo mais, e o que você espera do futuro? Por exemplo, o município de Lauro Miller, né? Mineração, agora a gente está vendo aí que a agricultura já está até ultrapassando, né, a mineração, e você como jovem ainda, né, trabalhando, lutando, qual a expectativa que você tem com relação ao município de Lauro Miller? Eu acho que o futuro da nossa cidade hoje ele está indo para o turismo, né? O turismo vai ser o futuro de Lauro Miller. Como eu lembro que a gente entrevistava muito ali na rádio o ex-prefeito de Treviso, o Jair Cominha, ele sempre comentava: o carvão é um produto de uma safra só. E acho que essa questão toda também que a gente teve aí recentemente no início desse ano da Indy, né, desse desativa, o Jorge Lacerda não desativa, foi já meio que um sinal de alerta, né, para as forças políticas, públicas, para a sociedade como um todo, né, ir se organizando, ir se alertando, que a gente sabe que um dia o carvão vai acabar. Pode ser que demore 100, 50 anos, mas Lauro Miller vai continuar, né? Terão as outras gerações, e é preciso desde já buscar aí, acho que um outro viés, né, um outro setor econômico, que hoje eu acho que o turismo é algo que a gente tem muita condição pela questão natural da natureza, né? Temos belas paisagens aqui no interior do nosso município, e falta ainda, acho que o pessoal, a população como um todo, se conscientizar mais, né, ter o conhecimento do poder que a gente tem, não só da Serra do Rastro, né, que todo mundo já conhece, o potencial que a Serra tem, né, tanto que outros municípios mais distantes aqui da gente utilizam, né, a imagem da Serra como meio de divulgação, como fomentação do turismo. Acho que a gente ainda está meio que um pouco... Hoje a gente já se percebe assim que tem uma evolução muito grande nesse setor, né, Júlio? Comparado aí a alguns anos atrás, hoje a gente já tem questão de pousadas, de estabelecimentos, né, de restaurantes, lanchonetes que já estão mais preparados, se adequando já para essa questão do futuro de Lauro Miller, que eu acredito que vai ser aí com base no turismo. Muito bem, é claro, né, Juliano, a mulherada que estão nos assistindo, quero saber se esse galã jovem, né,
Tá sozinho, tá solteiro ou como é que tá? Como dizia o Silvio Santos, né? Casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Não, Júlio, solteiro. Solteiraço. Solteiro. Então tá aí, gente, ó, uma grande mulherada, oportunidade aí, né, para um bom partido aí, um jornalista, radialista, bem sucedido, né, e muito inteligente, né, uma das pessoas que a gente tem um prazer muito grande de trabalhar. Com essa calma toda que você tá vendo aí, vai durar 100 anos, né? Porque diz que as pessoas assim, com essa mansidão e com essa calma, geralmente têm vida longa. Você é o sangue mineiro. O sangue mineiro? Ah, é mineirinho, Mineiro. uai. Lá de... Meu pai é de Três Pontas. Três Pontas. Sul de Minas. Sul de Minas Gerais. Terra do café bom. Isso, capital do café. Terra do Milton Nascimento também. Milton Nascimento nasceu lá, o grande cantor da MPB. Milton Nascimento é lá de Três Pontas. Isso. Muito bem. E o seu Altino, o seu Antônio Carlos, né? Veio para Curitiba, que ali conheceu a Dona Maria, né? E depois vieram para Lauro Miller, trabalhou na mineração, trabalhou também aqui na agricultura, né? E, enfim, hoje está aposentado em casa, só escutando para ver se o filho não deixa furo e não erra no jornalismo lá na rádio. Juliano, quero te agradecer imensamente por ter participado do nosso programa, né, e ajudando a enriquecer o nosso canal, né, dizer para você que é um prazer tê-lo como colega ali na Rádio Cruz de Malta, né, e desejar para você muito, muito sucesso, né, que fique por muito tempo aqui conosco, né, porque a gente sabe que gente de grande potencial, daqui a pouco as grandes emissoras levam, né, infelizmente é assim mesmo, mas se for da tua vontade e da vontade do cara lá de cima, permaneça por muitos e muitos tempos aqui como nosso jornalista da Rádio Cruz de Malta, levando as informações. Grande abraço, Juliano, muito obrigado. E as considerações finais do nosso programa, contigo. Muito obrigado, Júlio. Mais uma vez, um prazer estar hoje aqui participando do seu programa, né, do sofazinho mais famoso aqui de Lauro Miller agora, né, o Júlio César 8,5, uma satisfação. Muito obrigado também ao pessoal que nos acompanhou, né, em mais este programa, essa edição aí do programa, e a gente convida o pessoal que continue nos ouvindo aí pela rádio, na Cruz de Malta, no FM 89,9 e também sempre aí às quintas-feiras, sintonizada, acompanhando aqui o Júlio César 8,5. Muito bem, eu conversei com Juliano Altino de Jesus, jornalista, radialista, e você que nos acompanha já sabe, né? Deixa lá o seu likezinho, se não fez ainda. Faça aí a sua divulgação através do Facebook, aí, compartilhando com seus amigos. E até a próxima quinta-feira no oferecimento da Faculdade Exucre e Uniaselv. Até a próxima quinta. Tchau!